se Paulo esperava Jesus voltar nos dias dele, né? Provavelmente sim, né? A gente lendo os textos, tudo indica que ele acreditava que estaria vivo quando Jesus voltasse. Não só Paulo. Todas as gerações de crentes sempre esperaram que Jesus viesse. Que Jesus viesse no seu tempo. Isso é até uma instrução. Jesus instruiu a todo discípulo que fosse vigilante e aguardasse, né, a vinda de Cristo. Pedro escreveu na sua carta que nós devemos aguardar o dia do Senhor e nos preparar para a sua vinda, nos apressar para a sua vinda. Agora, isso significa que Paulo esperava Jesus vir a qualquer momento? Não. Os pré-tribulacionistas, eles usam esse argumento para dizer, tá vendo? Paulo acreditava numa vinda iminente. Não. Paulo acreditava numa vinda no seu tempo, não numa vinda iminente. Por exemplo, eu sou pós-tribulacionista. E eu creio e espero que Jesus venha no meu tempo. Eu acredito que faço parte da última geração, eu creio que Jesus vem no meu tempo e tenho esperança disso. Desejo de todo o meu coração que Jesus venha no nosso tempo. Mas isso significa que eu estou esperando ele a qualquer momento? Hoje, amanhã, depois da manhã? Não. Porque eu sei que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Foi o que Paulo mesmo escreveu. Entendeu? Então, o mesmo Paulo que falou de arrebatamento e de vinda do Senhor na sua primeira carta à igreja de Tessalonicenses, disse para eles, alertou a eles que o dia do Senhor não viria, a nossa reunião com ele, a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele não aconteceria sem que antes algumas coisas acontecessem. Então Paulo esperava que Jesus viesse no seu tempo, mas ele sabia que algumas coisas precisavam acontecer antes que Jesus viesse. Então, assim, a prova de que os pré-tribulacionistas estão errados é o seguinte: a igreja para quem Paulo escreveu sobre o arrebatamento, né, e a ressurreição, Paulo escreveu a primeira carta para a igreja de Tessalonicenses, e na segunda carta ele diz que quando ele estava presente com eles, ele falava muito. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2, vocês não se lembram que quando eu estava com vocês eu costumava falar essas coisas? Então Paulo ensinou sobre o arrebatamento para a igreja de Tessalônica. Só que aí quando ele envia a segunda carta, o que estava acontecendo lá? Pessoas estavam ensinando, escrevendo cartas, né, como se fosse o próprio Paulo que escreveu. Havia rumores de que o que eles estavam vivendo já era o dia do Senhor. Basicamente, o que dá a entender, né, como a igreja vivia debaixo de extrema perseguição, pessoas estavam pensando que já estavam dentro da grande tribulação. Né? E aí Paulo precisa dizer para eles, olha, não é assim. Né? A vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então eu pergunto, se Paulo tinha ensinado para a igreja de Tessalônica um arrebatamento secreto, né, antes da grande tribulação, por que eles iriam pensar que já estavam dentro da grande tribulação? Né? Por exemplo, por que já viu algum pré-tribulacionista, né, quando começa a ter guerra, rumor de... Você já viu ele pensar, nossa, já estamos dentro da grande tribulação? Não, nenhum. Por mais que se levante agora um líder mundial, comece guerra, comece perseguição, nenhum pré-tribulacionista vai achar que já está dentro da grande tribulação. Por que não? Porque na cabeça dele, ele vai ser arrebatado antes. Então por que é que a igreja de Tessalônica iria pensar que o dia do Senhor já havia chegado se Paulo tivesse ensinado pré-tribulacionismo para eles? Então, o fato deles estarem achando que o dia do Senhor já havia chegado prova que Paulo não ensinou para eles um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Do contrário, eles não pensariam que o dia do Senhor já havia chegado. Então essa é a grande prova. E quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que as próximas gerações de cristãos sempre agiram do mesmo jeito. Por causa de muita perseguição, né, até Constantino, a igreja sempre foi terrivelmente perseguida pelo Império Romano. Então, a cada nova perseguição,
se pensava que era a grande tribulação. A cada novo imperador se cogitava a hipótese de ser o anticristo. Se a igreja fosse pré-tribulacionista, isso não aconteceria, né? Pergunta para um pré-tribulacionista se ele acha que o anticristo já está aí, se ele acha que de repente, né, vamos supor que comece uma grande perseguição agora contra os cristãos. Pergunta para um pré-tribulacionista se ele vai achar que já estamos na grande tribulação. Não, porque ele acha que não vai estar aqui durante a grande tribulação. Então essa postura da igreja, né, de achar que debaixo de terrível perseguição poderia já ser a grande tribulação, e de que um determinado imperador que está perseguindo os cristãos poderia ser o anticristo já, e Cristo já estivesse voltando, isso já prova que a igreja primitiva nunca acreditou numa vinda secreta antes da grande tribulação. Jesus não ensinou isso, Paulo não ensinou isso, ninguém ensinou isso. Isso é uma doutrina diabólica.